Oi, gente. Boa noite. Oi, Gabi, oi, Maria, Natália. Oi, Hugo. Marjô, oi, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Pati, vamos falar de birra hoje? Quem tá pronto aí pra falar de birra? Esse assunto tão famoso na maternidade. Oi, gente, obrigada. A gente vai conversar com a Fernanda hoje, da Roda Materna. Ela aceitou o meu convite, fiquei super feliz. Oi, Huguinho, obrigada. Oi, Lúcia. Vamos esperar ela entrar, a gente vai falar sobre birra hoje. Terror das mães. Vamos dar uma desmistificada nisso, ó. A Fê tá aqui. Fê, vou esperar você pedir a autorização. Pede autorização aí pra você poder entrar, pra eu te autorizar. Deixa eu ver se a Fê já... Vamos entrando, gente, vamos entrando. Vou botar a Fê aqui pra gente começar nossa conversa. Vamos ver. Oi, prima. Oi, Dani. Oi, gente. Vamos entrando, vamos entrando. Oi, Fê. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo. E aí? Filho dormindo já? Como é que tá aí? Não, o meu marido foi fazer a rotina. O meu também. O meu já botei aqui pra fazer também. Foi pro banho Fê, agora. obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada a Nesse você pelo tema, convite. nesse tema que a gente fala tanto, né? Tão temido, né? O monstro da maternidade, né? O Todo mundo, desespero de todas as mães. o desespero de todas as mães, todo mundo se arrepia quando fala em birra. E aí é muito engraçado. A gente vamos falando aqui, né? Vamos conversando. O pessoal pode fazer perguntas também. Vai botando as dúvidas aí que a gente vai lendo e vai tentando responder. Eu até levantei uma caixinha de perguntas, a gente até falou sobre isso. E aí você até me perguntou, a gente vai responder a sua caixinha de perguntas, a gente vai responder da live. Eu falei, Fê, as perguntas elas são diferentes, mas são quase as mesmas, né? Porque tudo Sim. gira em torno de por que que meu filho faz birra, com quantos anos a birra vai acabar, né? Como é que eu faço para parar uma birra? Porque o interesse é acabar com a birra naquele momento. Uhum. Com quantos anos ele vai parar, né, de fazer birra? O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço ele calar a boca? Como é que eu faço ele ficar quieto? Não é isso? Sim. E aí eu acho que a gente foram mais ou menos essas questões. E são perguntas que a gente sempre escuta, né? As perguntas são sempre mais ou menos as mesmas nisso. E eu, antes de estudar também e me envolver nesse tema, também eram as minhas perguntas, né? A gente fica muito desesperado para que aquilo não aconteça. A gente tem muita coisa da pessoa que está olhando, né? Do julgamento que você vai ter, enfim. E aí eu queria começar falando uma coisa, já jogar aqui para as mães, uma coisa a fazer tan, porque toda criança faz birra. Isso é uma coisa que eu também não sabia. Assim, você pode ter todos os tipos de características do seu filho, eles podem ser de temperamentos diferentes, formas diferentes, jeitos diferentes, mas toda criança faz birra. Em algum momento, você vai se deparar com uma birra do seu filho, né? Porque, Sim. enfim, os pais acham que ó, relaxa. Veio Relaxa trazer que meu remédio. não tem problema, pode beber. Relaxa que acho que nosso grupo aqui entende muito bem o que é essa situação. Com Mas certeza. eu acho que nós pais, a gente tem. A gente acha que a birra sempre é para manipular a gente, né? Para conseguir o que quer, para manipular, para ofender. E, na verdade, a birra ela é uma explosão emocional da criança, né? Não se trata de você. Eu queria começar essa live falando que eu acho que a gente tem que se tirar um pouco da coisa que a gente sempre fala do ego, porque não se trata de você. A criança não quer te manipular, ela não quer conseguir a coisa a qualquer custo. Não é o seu ego, né? É ela tentando lidar com a frustração e com a explosão e com a sobrecarga emocional, enfim, que ela tem, né? Então,
para começar, a birra ela é um mecanismo de botar para fora todo aquele sentimento intenso, né? Isso é a birra. E é por isso que toda criança faz birra, porque toda criança tem explosão emocional em algum momento e vai botar para fora, e graças a Deus que ela vai botar para fora, porque a gente vai conseguir lidar com ela e aí margeando, né? E aí a gente entra daqui a pouco na questão neurológica da coisa. Então, eu já teve até uma pergunta aí, eu já vou respondendo essa pergunta. Se tem um lado bom ou só prejudica? Birras não prejudicam. Começa por aí. A birra, ela é fisiológica, né? Então, a criança não faz birra porque ela quer. A gente chama de birra, né? Mas, na verdade, é uma explosão emocional. É um pedido de ajuda. Por quê? É uma necessidade ali escondida, né? Sim, né? A gente gosta sempre de falar, né, a história do iceberg lá. Então, a birra, né, é o que a gente tá vendo. Então, é a mãe, é o grito, o choro, né, a raiva, é o que a gente tá vendo. Só que isso que a gente tá vendo é a solução para um problema que a gente não tá vendo. Então, é só a pontinha, né? É, a pontinha. Então, por trás da birra, né, ali debaixo daquele iceberg, né, debaixo da água, tem o real motivo. Só que o que é que acontece? As crianças, elas não sabem se comunicar e se expressar. E expressar o que elas estão sentindo. E elas fazem isso por meio de comportamentos que nós nomeamos de birra. Sim. Né? Pra gente aquilo é uma birra, porque pra gente não faz sentido nenhum ela tá fazendo aquele escândalo por causa da bolacha que caiu no chão. Mas para ela era a última bolacha favorita. E o problema dela é desse tamanho, é de acordo com o mundo dela, né? Aquilo é grande para ela. E ela não sabe que tem mais bolacha no armário, ou ela não sabe se você vai dar outro ou não. Tipo, ela realmente está sofrendo, né? Então, assim, as birras são fisiológicas. Não é porque a criança é mal educada, não é porque os pais são não dão moles, não dão limites. Elas acontecem com todas as crianças. Claro que tem crianças que têm mais birras do que outras, mas isso vem por conta de todo um contexto em que essa criança está inserida. Então, se ela está num contexto em que ela sempre está tendo que ter disputas de poder, sempre está tendo aquela bater de frente, ela não é ouvida, ela não se sente amada. Ela não tem o mesmo valor, né? Aquela criação hierárquica que a gente conhece, tradicional. E aí, ela sente a necessidade de fazer mais birra porque ela tá tentando se comunicar de todas as maneiras e não consegue, né? A birra, as crianças, né, no geral, elas encontram maneiras tortas de comunicar alguma coisa que elas estão precisando. O problema é que a gente não sabe interpretar. Às vezes a gente faz birra. A gente tem vários adultos que fazem birra. Né? Faz birra. Então, ela perguntou dessa coisa de se prejudica ou se é bom. Eu realmente espero que depois desse papo aqui, a gente consiga mudar um pouco a visão, sabe? A forma. Se a gente conseguir mudar um pouco a forma de você, mãe, olhar a birra e pelo menos tentar, porque eu sempre falo que eu acho que na maternidade tentar já é o bastante, né? Se a gente pelo menos fazer com que você pelo menos entenda que não é, enfim, para te manipular, não é sobre você, é realmente uma emoção ali, uma necessidade aflorando, que é de fora para dentro, vai ficar mais fácil, né? A gente não pode levar pro lado pessoal, porque se a gente leva pro lado pessoal, a gente coloca, né, esses rótulos de que eles estão nos manipulando, que eles fazem olho na nossa cara e que eles querem fazer para testar os nossos limites, e não é sobre isso, né? É sobre eles estarem testando o limite deles, eles olham pra gente porque eles buscam o nosso olhar a todo momento. Se é pequenininho, então, ele quer ver se a gente vai fazer a mesma cara que a gente fez, se a gente vai fazer o mesmo barulho. E não porque ele tá manipulando a gente, né? E uma coisa que me ajudou muito, né, nesse processo de mudar esse meu olhar, né, pras birras, foi a parte de entender como que funciona o cérebro da criança. Porque não isso que eu ia falar. Porque não é
coisa da minha cabeça ou porque eu sou zen. Não, é Nem sei. neurociência, estudado, não é a gente que neurociência. está falando aqui, é neurociência, E aí, que é a coisa que você faz, que eu até vi numa outra live que eu isso, eu acho o vou máximo, explicar esse. Eu do explico. córtex, tudo. Tem um esqueminha que a gente usa para explicar que chama o cérebro na palma da mão, né? Que é pra gente explicar como que funciona o cérebro da criança. E para ficar mais visual, a gente usa a palma da mão. Então, vamos imaginar que isso daqui é o nosso cérebro e o dedão aqui é a amígdala, né? Que é o que fica aqui no meio do nosso cérebro, que é a parte mais primitiva. Então, aqui a nossa resposta é luta ou fuga. É uma parte mais emocional. O nosso córtex frontal aqui, que seria a parte da testa, né? A parte racional, né? O nosso córtex frontal, a parte que é responsável por regular a emoção, exatamente, que consegue se regular, ela começa a desenvolver, tipo, a região já existe, né? Mas as conexões ali, as pontes, né? Que ela começa a desenvolver, começa com 4 anos. Tá, agora eu quero saber, quem sabe... Termina... Quando termina? A partir dos 4, né? Não é que com 4 está desenvolvido. A partir dos 4, e isso a criança começa for a ensinando. Ter... isso a gente foi ensinando, né? Aquela coisa da autorregulação, os e termina com 25 anos. Então, como que a gente pode esperar que uma criança de 2 anos, né, dos Terribles 2, consiga se controlar? Eles não conseguem se controlar, né? E prova de que isso só acontece se a gente for ensinado, se a gente for guiado, é a gente perdendo o controle e batendo numa criança. Isso é só a prova de que nós não temos a nossa autorregulação. Quando a gente grita, quando a gente bate, é a prova de que nós não sabemos regular nem as nossas emoções. Imagina uma criança de 2 anos, né? Então, assim, e o que acontece? A criança tá assim, né? Aí acontece uma birra. Vem aquele, quando ela faz a birra, ela tá lá no primitivo, no ancestral. Ela tá aqui normal. Aí a bolacha dela caiu. E aí ela fica super frustrada, chateada, com raiva. E aí ela não sabe se regular. E aí aqui abre e ela fica luta ou fuga. Por isso que a gente fala assim, meu Deus, parece que é um bicho, ele cria uma força, ele se joga, ele berra, parece que morreu alguém. Porque realmente instinto primitivo. Só que nós adultos também fazemos isso. Quando a gente perde a paciência e fala assim, eu vou sair para respirar. Só que esse vai e volta aqui, né? Gente, é só um modo de falar, tá? Nossa cabeça não é. Porque tá aqui. Esse vai e volta é o ligar, é o integrado, né? É o ligar e o desligar. Esse ligar e desligar aqui em nós adultos é muito mais rápido. Na criança, não é. E aí, quando ela tá assim, fazendo a birra, aí você vai lá, você quer dar uma palestrinha, dar um sermão, você quer dar um sermão enorme, você quer que ela te escute. Aquela resenha pra ela entender que ela estava errada. Só que aqui, ela não escuta, entra por um lado, sai pelo outro. E não é porque ela não quer te escutar, é porque ela é mal criada e teimosa, não é. É porque ela tá literalmente com o cérebro desligado. Então, a gente tem que esperar e ajudar eles nesse processo de ligar de novo o córtex frontal para que eles consigam entender. Né? E isso não é uma vez, não é 2 vezes, né? Que nem começa com 4, vai até os 25. Então, ok, a criança pode fazer birra. Birra é natural, birra é esperado. E são durante as birras que a gente consegue ensinar os valores que a gente almeja. Né? Que a gente espera para eles. Então eu vou deixar. E é quando o nosso filho precisa da gente, né? Porque a criança só faz birra com quem ela tem aqueles maiores vínculos, aquele apego. E eu acho que quando a gente começa a entender o processo da birra, né? A gente abre um pouco a mente, sai um pouco da caixa e a gente começa a ver a birra como uma questão realmente neurológica, fisiológica, que não é uma coisa para manipular, que não tem a ver com a obediência ou com a desobediência ou com o limite, e sim é uma coisa científica, né? De regulação, de falta de regulação emocional, de maturidade do córtex pré-frontal, né? De reações e instintos primitivos que tem ali, de luta, de fuga, de raiva, de tristeza, fica mais fácil.
Fica Sim. mais fácil E o você que conseguir acontece? encarar a birra com essas informações. Normalmente a criança tá lá fazendo a birra, aí a gente vem, né, com nosso córtex frontal também desligado e fica ali naquela disputa de poder Naquela para ver disputa quem de poder. ganha e quem perde, né? Só que, teoricamente, nós somos os seres maduros dessa relação, Nós né? somos os adultos da relação. Então, não tem quem ganha e quem perde, né? É um pedido de ajuda. Então, a gente tem que olhar para a birra e falar assim, ok, ele tá frustrado, tudo bem ele ficar frustrado, eu também fico frustrada. Como que eu vou ensinar ele a lidar com essa frustração que não seja batendo? Como que eu vou ensinar para ele lidar com essa frustração sem ser quebrando as coisas? Porque todo sentimento importa. Não tem sentimento bom, Sim. sentimento ruim, Não. sentimento que pode, que não pode. O que não pode é a forma que ele está expressando. E ele expressa batendo justamente porque ele vai no cérebro primitivo. Então, um monte de adulto que fica frustrado e dá soco na parede. Certo? Ele pode sentir tudo que ele quer, ele não pode fazer tudo que ele quer, né? Mas ele precisa entender até que naquele espaço, e aí a gente vai falar também do acolhimento, né? Porque muita gente fala, tá, mas o que eu faço agora? Eu entendi a questão neurológica. Mas ele saber que ele pode botar para fora, né? Que ele pode sentir tudo que ele está sentindo, que realmente o sentimento dele importa, que o sentimento dele vai ser valorado. E você, para conseguir lidar com uma birra, você precisa estar calma também. Você precisa estar num estado que a gente tem muito, e eu tinha também, experiência própria. Eu achava que você tinha que lidar com o comportamento da criança, né? Com a birra, naquele mesmo momento. E a gente sabe hoje que não é isso, que primeiro a gente precisa acolher o sentimento para depois a gente lidar com o comportamento. Mesmo que isso dure um tempo. Você precisa, e antes de você pensar no acolhimento que você vai dar para o seu filho com relação a validar o sentimento, a comunicar consolo, a ter escutativa, você precisa estar calmo para isso. Você não pode ir no ímpeto. Você precisa olhar, respirar, pensar no seu coração assim, como é que eu tô? Tô bem? Não tô? Tô pronta para lidar? Então, beleza. Então, eu vou lidar. Não tô? Então, eu preciso de mais um tempo. Senão, essas etapazinhas, né? Toda essa conexão, né? Nessa forma de lidar vai por água abaixo. Porque começa na nossa calma. Sim, começa na gente. E quando a gente fala de educação respeitosa, de disciplina positiva, né? Parentalidade consciente, que a gente começa a se aprofundar mesmo, né? Eu tenho um curso que é introdutório e lá as mães têm a virada de chave de tipo, caramba, não é meu filho, né? Não é ele o problema. Não. É o meu olhar que precisa mudar. Ele está sendo criança, fazendo coisas de criança, de acordo com o desenvolvimento dele, né? Então, eu preciso mudar o meu olhar em relação a isso. Então, ok, eu perco a paciência na hora das birras. Por que eu perco a paciência na hora das birras? Porque o que acontece? Todas as vezes que os nossos filhos têm birras e que a gente vai lá lidar com aquilo e a gente não consegue. Tem mães que conseguem acolher o choro tranquilamente. Tem mães que têm desespero com o choro, que a criança está chorando demais. Às vezes o filho dela nem chora demais. Ele chora normal. Mas para ela aquilo é uma dor. Porque o que acontece? Na hora da birra, né, a criança tá lá chorando por causa do biscoito. Ou chorando porque ela não quer tomar banho. E aí entra a nossa criança interior, né? As nossas dores, as nossas feridas. E nós, em uma grande maioria, escutamos, né? Que não podia chorar, engole o choro. Escutamos que criança não tem que achar nada, criança não pode questionar, criança não pode tão perguntar, pequeno e criança já não tem vontade de ordem. E assim, você acha que é pura tristeza, né? E aí, na hora que a criança tá lá naquela explosão emocional, inconscientemente, a nossa criança, né, a nossa mini versão tá lá dentro falando assim, por que essa criança tá chorando? Você não podia chorar? Manda ela calar a boca. Por quê? O que acontece? O sonho, né, do oprimido é ser o opressor. Então, antes, enquanto criança, a gente não podia ter voz. A gente não podia mandar e falar o que a gente sentia e queria. Era o autoritarismo puro, né? E hoje é tipo... E é inconsciente isso, gente. Não se culpem. Olha, eu já vi lá, eu faço tudo errado. Você faz o melhor que você sabia até hoje. Exatamente. Agora, exatamente estamos aqui. Então, assim... a gente agora, enquanto mães, inconsciente, a gente pensa assim, agora é a minha vez. Agora eu vou mandar, vai fazer o que eu quero, porque a minha vida é o meu filho
e eu não quero nem saber o que, é que você acha. Né? E eu sei que não é todo mundo assim, mas às vezes a gente vai muito no automático. E aí, mesmo que a gente não queira fazer, porque, ok, a Fernanda falou que não é legal, não sei o quê, mas chegar lá na hora, eu faço tudo que ela falou pra eu não fazer. Porque a gente vai no piloto automático, a gente reage aos comportamentos, né? No ímpeto de querer resolver o problema naquela hora. E você não precisa resolver aquilo naquela hora. Você pode se autorregular também primeiro, para depois conseguir lidar com a situação do seu filho, né? Sim, e na verdade a gente precisa se conhecer melhor, se autorregular para conseguir lidar com respeito, porque senão a gente vai partir de uma pessoa, né, e tá rolando aí o documentário o documentário maravilhoso do trauma, e é exatamente sobre isso, a gente fica passando os nossos traumas e as nossas feridas para frente, que foram o que os nossos pais fizeram. Obviamente eles melhoraram, né? Provavelmente quem apanhou na infância apanhou menos do que o próprio pai, porque o próprio pai já tinha apanhado muito mais. E vem vindo, exatamente. Só que assim, trazer essas coisas para consciência é justamente a gente poder ir quebrando esses ciclos, né? Quebrando esses padrões que a gente vê automático. E a gente só consegue educar com respeito, parentalidade consciente, quando a gente entende que a mudança realmente, de fato, quando a gente entende lá dentro que a mudança começa na gente, quando a gente consegue virar essa chave e entender que é o que você falou, né? Que a gente não é opressor, que a gente não é autoritário, né? Que a gente está ali para ser guia, para ser líder, para ajudar essa criança a ir margeando lá o seu caminho, tudo fica mais fácil. E às vezes pode até parecer difícil aplicar isso, né? E às vezes pode ser até que você não consiga, e tudo bem, é normal. Mas se a gente for cada vez mais, né? Obviamente trazendo para a nossa realidade, da nossa casa, mas se alimentando dessas informações, daqui a pouco é isso que também vai virando automático em você, né? Sim. Essa autoeducação, né? Se desconstruir para construir novamente, vai ficando automático. E aí você vai cada vez mais, quando a birra acontecer, ou qualquer outro defeito, outra crise do seu filho acontecer, você cada vez mais vai conseguir abrir a sua caixinha lá de ferramentas e acessar os seus recursos. Então, realmente, não é de um dia para o outro, nem a birra do seu filho, nem a sua autoeducação, né? É um processo, é uma consistência. Sim. E a gente... e as birras, assim, gente, não existe criança que não faz birra. As birras não existe. Eu vou aprender disciplina positiva para acabar com as birras. Não, as birras não acabam. Já começou errado. O que acontece é que as birras, elas vão diminuir a intensidade e diminuir a frequência. Então, elas vão ser mais raras. E quando forem, talvez não sejam tão intensas. Porque você já sabe algumas ferramentas, algumas estratégias para guiar naquele momento, para lidar com aquele momento, para prever, antecipar, né, possíveis birras, porque você já está ali mais por dentro das coisas, né? Mas toda criança faz birra, porque é natural, é fisiológico e é importante para ela. Que a Mariana está escrevendo aqui assim, amadurecimento emocional. É super amadurecimento emocional, né? Acho que a maternidade é um eterno amadurecimento emocional. Acho que o filho vem ensinar isso pra gente. Mas às vezes eu fico com a sensação quando a Maria bota, Mariana bota amadurecimento emocional, parece que é uma coisa bem difícil, né? Parece que é uma coisa que você tem que conquistar, tipo a inteligência emocional, sabe? Que você busca às vezes a vida toda. Mas na verdade, se você começar pequenos passos, né? A birra aconteceu, peraí, eu sou o adulto da relação. Peraí, deixa eu respirar, como é que eu tô? Deixa eu sentir meu coração. Você não precisa, às vezes, atingir um auge de amadurecimento para você, às vezes, conseguir resolver aquela birra de uma forma que com conexão, com acolhimento, com respeito a você e com respeito ao seu filho. Então, você pode ir começando pequeno se sentindo, né? Sem também a correria de ter que lidar com aquele comportamento naquele momento. E aí eu acho que muita gente... Pode falar? Fala. Fê. Não, pode falar. Aí eu acho que muita gente deve perguntar, cara, mas como que eu faço isso, né? Qual é o meu... Tudo bem, vamos lá. Todo mundo faz birra, que é uma coisa que eu também descobri ao longo dos meus estudos. Outra coisa que eu descobri que eu falei, mentira, sério, ao longo dos meus estudos também, é que a birra acaba sozinha.
e ela, de fato, ela vai acabando sozinha, dependendo da forma como você lida com ela. Do nada a criança tá lá, do nada você olha e fala, ah, mãe, olha aquilo ali. Você fala, gente, acabou, né? Ela vai realmente se dissipando sozinha. E como é que a gente lida com ela, né? Vamos falar de acolhimento e conexão? Vamos. Bom, é justamente por isso que a birra vai e some, porque é uma explosão. Tipo, na hora que ela põe pra fora tudo que ela tem que pôr, ela passa, né? Os sentimentos, eles vão e vêm que nem um balanço. Então, ele veio e assim como ele veio, ele vai embora. Só que se a criança não tem espaço para fazer isso, ela vai ficar mais intenso ainda quando acontecer. Cada vez mais. E com o tempo, né? Ah, funciona, eu ignoro ela e saio andando, eu ponho de castigo e para, mas não é porque ela parou de fazer birra, é porque ela só parou de comunicar para você. Mas o sentimento continua ali e ela tá guardando tudo para ela. Então pensa. E eu queria só fazer um adendo na hora que rapidinho, esse tudo sair. Sem querer te cortar, é o grito, porque essa coisa imediatista também que você tá falando, né? O grito, as pessoas, muitas mães falam assim, ah, mas quando meu filho faz birra alguma coisa e eu vou lá e grito, o negócio para. A birra para na hora. E aí eu te pergunto também, quando a pessoa grita com você, você também não para na hora, entendeu? Quando a pessoa dá um grito doido, você também não... O para que eu digo, você também não se assusta? Fala, opa, peraí. Quando tem uma gritaria, então é um recurso realmente imediato que pode parecer que funciona num curto prazo, mas não é respeitoso, obviamente, e não funciona a longo prazo, né, também. Ele gera medo, né? Às vezes eles falam, ah, nem precisa gritar, eu só olho, mas é medo, né? A criança eu só olho e ele já me entende. Ele tá com medo, né? Então, assim, o que você quer ganhar, né? O que você quer incentivar na sua criança? Então, assim, né? Eu acho que o principal ponto é a conexão. Antes da conexão, antes da correção, a gente precisa de conexão. Antes da gente tentar resolver o problema ou passar aquele sermão e todos os ensinamentos, a gente tem que entender que tem um sentimento, uma emoção ali por trás. Então, a gente precisa se conectar. E como que a gente se conecta com a criança, né? A gente se coloca no lugar dela, a gente tem que ter empatia, né? Uhum. E ressoar o sentimento do outro, né? E mais validar do que os entender. sentimentos, né? E muitas vezes, só o fato de você reconhecer o sentimento e acolher a criança, a birra já para. Porque era aquilo que ela precisava. Era do e é bom a gente deixar claro que é diferente de ceder, né? Que muitas mães acham que quando vai acolher uma criança, ela está cedendo, né? E na verdade é totalmente diferente. Você acolher, você realmente demonstra, você valida o sentimento daquela criança, você enxerga uma necessidade ali momentânea que é um problema grande para ela, pode não ser para você, Sim. que ela está botando para fora aquela explosão. Isso gera um vínculo, né? Porque ela sabe que ela pode sentir qualquer coisa dentro daquele ambiente, com aqueles pais, que é a coisa do apego, da teoria do apego, do vínculo seguro. Então, o acolhimento, ele também traz isso para a criança, né? E aí se torna também um adulto seguro, um adulto que consegue confiar no próximo, né? Uma pessoa mais competente socialmente. Então, o acolhimento, ele não só né? Paralisa a birra de uma forma respeitosa, como ele traz outros conceitos também, Sim. né? De vínculos, de apego. O acolhimento e acolher o sentimento não é ceder ao comportamento. Então, que nem a história do biscoito, né? A criança deixa o biscoito cair, ela fica frustrada, ela fica chateada, ela joga o potinho, ela grita, ela berra, né? E a nossa função é simplesmente acolher, falar assim, nossa, eu tô vendo que você tá frustrada, né? Caiu o seu biscoito. Eu sinto muito. Você quer um colo? Ou se você tiver disponível, quer que eu pegue outro pra você? Ou vamos pegar esse do chão e pegar outro? Mas é simplesmente tipo, nossa, eu entendo, caiu o seu último biscoito, né? Que pena, que chato, sinto muito. Nossa, eu também ficaria chateada. Você precisa de um abraço? Não, eu não quero um abraço. Tem criança que não gosta de abraço, tá, gente? Tem criança que se oferece abraço, ela para a birra na hora. Tem criança que não. Cada criança é única, né? Então, sim. assim, tem criança que gosta de abraçar. O Gael, meu filho aqui, super gosta de abraço. O abraço super rola aqui pra ele no momento de acolher e conectar.
tem criança que gosta de bater o pé, tem criança que gosta de extravasar correndo, tem criança que gosta de ficar sozinha, e aí você diz que você tá ali e dá o tempo dela, respeita, porque muitas mães também perguntam, mas se ele quiser ficar sozinho, respeita, demonstra que você tá ali, né? Fala que você tá ali. Você falou essa coisa do sinto muito, tem duas expressões que eu não só acredito, mas que eu aplico aqui em casa e dá muito certo, que são duas expressões que eu acho incríveis para você validar o sentimento do seu filho e gerar conexão, que é eu sinto muito e eu entendo. Então, essas duas palavrinhas aqui, outro dia o Gael teve uma crise por causa de um biscoito que caiu no chão, enfim, que ele queria comer. Eu falei que não era para mexer, ele mexeu, o biscoito caiu. E aí, em vez de eu ficar falando, eu falei para você que não era para mexer no biscoito, porque estava embrulhadinho num guardanapo, né? E aí eu falei para você que estava no guardanapo, que ia cair. Em vez de eu... Que quando você não tem recursos, é a primeira coisa que você faz. Eu fiquei dizendo para ele, né? Porque era uma emoção e era um fato que tinha acontecido, que era o biscoito no chão. Eu fiquei dizendo para ele, filho, eu sinto muito. Eu entendo que você está frustrado. Eu sinto muito que o biscoito caiu no chão. E fiquei repetindo isso para ele e deixando ele chorar. Deixa a criança chorar, deixa a criança botar para fora o choro. É uma necessidade que ela precisa pôr para fora. Guardar causa traumas, fica guardado aqui. Então ele ficava chorando, eu até dirigindo, né? E ele ficava chorando, chorando, e eu falava, filha, eu entendo, eu realmente entendo, e eu sinto muito. Eu sei que você queria comer muito biscoito, eu sei o quanto você gosta desse biscoito. E eu fiquei repetindo aquilo de tempos em tempos, e ele chorando, e daqui a pouco ele me apontou outra coisa, e enfim, e a coisa passou, sabe? Eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu me sinto tão... Sabe? Então eu sinto muito e eu entendo, são duas expressõezinhas que eu tenho sempre aqui na caixinha, que eu falo para as mães que elas são muito importantes. É exatamente essas, e junto do... Eu também me sinto assim, às vezes, que mostram para eles que tá tudo bem eles sentir o que eles sentem, que eles não são os únicos a sentirem aquilo, e que a gente tá ali, disponível, que a gente sabe o que eles estão passando. E isso faz eles se sentirem pertencentes, né? Então, lá dentro eles percebem, não sou só eu, minha mãe tá aqui se eu precisar, né? É chato mesmo, mas eu vou lidar com isso, né? Eu não estou sozinha. E o que acontece é que a gente espera, né? Que eles virem e falem assim, não, estou muito frustrado, minha bolacha caiu no chão. Sendo que nem a gente, às vezes, consegue falar se a gente está frustrada, se a gente está triste, se a gente está ansiosa, se a gente está nervosa. Nem a gente Por consegue que a gente nomear está isso. assim? Porque a gente fala assim, nossa, hoje eu tô tão ansiosa. Com o quê? Aí você fica, não sei, tô ansiosa. E a gente não sabe. Então, acordei assim. Então como que eles vão saber, né? Como que eles vão saber nomear, identificar os sentimentos dele, né? E aí vem a questão da inteligência emocional, né? Nós não tivemos inteligência emocional, só se os nossos pais já fossem um pouco mais instintivo isso. Mas, no geral, a gente não teve, porque nem era uma coisa sabida, né? Tipo, o negócio era o QI, né? Coeficiente de intelectual. Não tinha essa questão do emocional, né? Tanto que nós somos a geração do engole choro, do fica quieto, menina tem que ser boazinha, você não pode falar nada, senão ninguém vai casar com você. E a gente sabe já hoje... tem que obedecer a qualquer custo. Exatamente. E a gente sabe hoje que a primeira infância, que é até 6, 7 anos, é a melhor janela para a gente, né, ensinar sobre inteligência emocional. Não que não possa ser ensinado depois. Estamos aqui, provas vivas, aprendendo sobre isso. Mas a janela é ali, porque é nessas pequenas frustrações diante das birras, né? De uma bolacha que cai, de ter que ir embora do parquinho, de não ganhar o brinquedo da loja porque queria de qualquer jeito. São nessas pequenas frustrações que eles vão fortalecendo esse músculo da frustração, da resiliência, e vão criando, né? Que nem o músculo, a gente vai na academia e vai fortalecendo aos poucos. Vai fortalecendo. É exatamente assim, né? Então, nessas pequenas doses, a gente não precisa criar situações para que... Eu vejo, às vezes, os pais falam assim, mas se eu acolher, se eu fizer tudo que ele quer e não sei o que, ele não vai aprender, e a vida lá fora é difícil, a vida não vai ser assim com ele. Como a gente escuta isso. Mas
ele tem essa, que nem a frustração do biscoito, ele fica desesperado. Pra ele, aquilo é uma grande frustração e ele vai aprender a lidar com aquilo. E aí depois vai ser com um amiguinho brigando, depois com a namorada na adolescência, depois passando na faculdade, passando no emprego. E aos poucos ele vai criando isso. E aí essa questão que aconteceu comigo há pouco tempo com o Gael do biscoito, eu fiquei o tempo inteiro validando o sentimento dele, dizendo que eu entendi, que realmente eu sentia muito. E aí teve uma hora que ele falou assim, mas então tudo bem, chorando, né? Não dessa forma, mas chorando. Ele falou, não, então a gente compra outro. Aí veio o limite, né? Aí que é totalmente diferente. Eu tava validando, mas ele falou, não, então a gente compra outro. Então vamos agora comprar outro. Não, meu filho, infelizmente agora a gente não vai poder comprar outro. O biscoito caiu no chão, a gente vai ter que deixar para uma próxima vez. Eu realmente sinto muito, mas agora não podemos comprar outro. E aí, essa é a diferença. O fato de eu ter acolhido ele não significa que eu não dei limite. Na hora que ele quis que eu comprasse outro biscoito, ou me dá outro, ou quando eu chegar em casa eu vou comer outro ou comprar outro, não. Realmente não. Sim. Não é assim que vai funcionar, né? Para poder entender um pouco qual foi a validação e o limite que foi dado, né? Eu acolhi o sentimento sem pressa para depois lidar com o comportamento. Exatamente. Né? E o que a gente sempre fala assim que tem 3 regras na birra, né? De que a gente não pode deixar ele se machucar, ele não pode machucar outra pessoa e ele não pode machucar o meio, né? Quebrar alguma coisa. Então, assim, tirando essas 3 situações, a gente pode deixar. A gente pode deixar eles extravasarem, eles chorarem, eles, né, colocarem aquele sentimento pra fora. E quando eles estiverem batendo em alguém pra colocar esse sentimento pra fora, tá tudo bem ele tá com raiva, tá tudo bem ele tá frustrado. E bater não é aceitável. Não é aceitável. Né? E aí a gente mostra pra ele formas aceitáveis de colocar isso pra fora de uma maneira respeitosa que não machuque ninguém, né? Não então, reprimindo assim, o que ele tá sentindo, né? Exatamente. Não é que ele não possa ter raiva. A raiva existe, né? Aí, às vezes, a gente fala assim, minha filha é tão boazinha, ela não faz birra, mas essas crianças que me preocupam, na verdade. Porque se ela é boazinha, é porque ela tá calando tudo. Pra onde tá indo isso tudo? Pra onde tá indo, exatamente. Que demanda é essa que tá ficando reprimida ali, nunca faz birra, é muito. Né? Agora, assim, ela é boazinha, né? Além de ser um rótulo, né? Mas, ela é boazinha, ela faz pouca birra. Ok, tem crianças que fazem menos. Não, e será que você, mãe, tá conseguindo também visualizar e olhar essa criança que você diz que não faz birra nunca, que ela é muito boazinha, né? Nas crianças mais novas, né, normalmente você faz um redirecionamento, né? A gente mostra o que é positivo, tenta mudar o foco. Nas maiores, a gente pode fazer um abraço, um tô aqui, um toque. Às vezes o toque ajuda muito também. Apenas o toque físico. A gente tem que tomar só cuidado com o redirecionamento, porque eu vejo muitas mães, né? Assim, até 3 anos de idade, por conta do córtex lá, não adianta a gente tentar ela se regular, por mais que ela prometa que não vai bater, que ela não vai fazer. Não tem como, ela não tem o controle de impulso também, né? Mesmo depois dos quadros, eu não vou bater, eu sei que é ruim, eu sei que machuca, mas aí chega lá na hora da raiva, ela bate, porque ela não consegue controlar o impulso, por mais que ela jure juntinho que ela não vai fazer aquilo, ela não consegue, né? Mas, então, assim, uma das principais ferramentas até os 3 anos é dizer o que pode fazer, porque o não é muito abstrato, então eles não entendem o não. E eles não entendem isso. Redirecionar. Só que a gente tem que tomar um cuidado com esse redirecionar, porque muitas vezes a gente acaba usando o redirecionar para evitar que eles se frustrem e que eles sintam. Então a gente usa como se fosse uma chupeta, que nem as telas. Ai, não, vou pôr aqui as telas para ela parar de chorar. Ai, não, ela começa a se frustrar porque o brinquedo quebrou. E em vez da gente acolher e nomear e tudo mais ali, dar um tempinho para ver se ela vai conseguir passar por aquilo, a gente já joga ela para outra coisa. Olha isso daqui! Isso é uma ferramenta legal para ter 3 anos, mas a gente não pode usar ela como a primeira, como a solução para tudo, porque a gente vai criando esse hábito e aí chega lá com 4 anos a gente, ela precisa agora se regular, porque o redirecionamento começa a não funcionar mais.
né? Não começa a ser tão eficiente como antes. E aí ela não teve também esse tempo, né? Esses 3 anos antes de vida aí pra já ir aprendendo a lidar com isso. Porque a Você todo pode dizer momento até, ela era você pode, abafada. você pode até dizer o que ela está sentindo naquele momento e depois você tentar redirecionar para um outro comportamento ou distrair para alguma coisa. Aqui a Simone falou: meu filho bate a cabeça na parede quando falamos não e depois vem me abraçar. O que devo fazer? Bom, bater a cabeça na parede. É quantos Não, anos? Por é. favor. Eu preciso saber a idade. Diz pra gente quantos anos, Simone, ele tem. Acho que foi isso que aconteceu com meu filho. Ele nunca fez birra, chorou, até fez o exame, guardou tudo e agora libera de forma mais difícil. Que é o que a gente estava falando, né? Ele fez birra, fez exame, para saber se era certo, guardou tudo, né? Aquela coisa que a gente fala da 1 Um e ano e 8. 8 meses? 1 ano e 8 meses. É que nem eu falei, né? O não é muito abstrato. Eles não entendem o não, né? Tipo, eu sempre dou o exemplo do não pense no elefante rosa. Alguém pensou no elefante rosa aí? É. Porque o que que acontece, né? Pra gente conseguir negar uma... Quando a gente fala pra criança não sobe, ela precisa fazer 2 movimentos. O da ação, do subir, e negar essa frase, pra não subir. E Pra elas não não subir. conseguem fazer isso. Elas não conseguem fazer a ação e negar essa ação. Né? Então, quando a gente fala não sobe, não pega, não pula, não mexe, elas sobem, pulam, pegam e Pulam e mexem. Porque é mexem. só o que elas usam. E Exatamente. não é para nos testar, é porque elas não conseguem Não negar consegue. essa ação. Então, como que a gente fala para uma criança, por exemplo, não pula? A gente fala, não pula em vez de falar não pula na cadeira, a gente fala, a cadeira é para A sentar. cadeira é para sentar. Pular é no chão. A gente tá Acho colocando que o você pode limite se de que na machucar. cadeira não é para pular. E que ela pode pular no chão. Então, a gente direciona, né, com mais estratégia se a gente falar o que elas podem fazer, ao invés do que não pode fazer, né? E aí, como ele tem só 1 ano e 8 meses, né, usa a questão do dizer o que pode, de redirecionar, né, nesses momentos, de bater a cabeça, porque ele não pode se machucar. Então, Sim, era isso que eu ia falar. você Ele é não pode maior se que machucar. ele. Então, você vai segurar ele e vai Você falar vai assim, olha, segurar eu ele. entendo que você esteja frustrado e eu não posso deixar você se machucar. Eu tô Se aqui para para te você for, proteger, eu não posso deixar você se para se você for machucar. aceitável, coloque ele num colchão no chão, que aí ele vai conseguir se debater sem se machucar. Ou, que nem você falou, né? Oferecer um abraço. Às vezes, só de você validar o sentimento dele, falar que você entende o que ele tá passando, mas que você não pode deixar ele se machucar e oferecer o abraço, e já que ele vem depois te abraçar, talvez isso já resolva. Ele já Sim. pare e venha pro abraço. Ele Porque o já que que tem acontece? aceitação do abraço, né? Porque às vezes eles estão ali naquela explosão emocional, não sabem o que tá acontecendo. Ai, meu Deus, eu estou, né? O que é isso que tá acontecendo comigo? Aí chega a mãe, que é a pessoa que eles mais confiam no mundo, e fala: eu tô vendo que você tá frustrado, né? Sua bolacha caiu no chão. E aí aquilo já, tipo, conecta ali e ele, é isso então que eu tô sentindo, e aí passa, sabe? Então, é direcionar muito o E caso. eu acho também, ela fala, se um brinquedo não dá certo, ele bate a cabeça. Eu acho que isso que a gente está falando aqui, fazer repetidamente, fazer com consistência, assim, acredita que vai dar certo. Então, pega ele, diz que você vai proteger ele, que você não vai deixar ele bater a cabeça, pega um colchão, oferece abraço, pergunta se ele quer socar o travesseiro, que forma que a gente pode extravasar essa raiva, vou te ajudar, eu sei que é isso que você está Sim. sentindo. Te dou E um essa abraço. questão aí do brinquedo ele tá frustrado porque o brinquedo não É. conseguiu, né? Então, e assim, ele tá frustrado hoje com o brinquedo, mas amanhã ele vai estar frustrado porque ele não tirou uma nota boa ou porque ele não conseguiu subir no escorregador que ele queria. Então, sentar e falar assim: nossa, você queria muito encaixar esse brinquedo, né? Você quer me ajuda? Eu vou te ajudar. E é óbvio que uma criança de 1 ano e 8 meses não vai te responder, talvez Sim, continue sim. surtando, mas ele vai, com o tempo, perceber que você tá disponível ali para ele. Ele vai perceber que quando a gente não encaixa ou não dá certo, a gente tenta de outros jeitos. Né? Eu sempre dou o exemplo do meu filho, que hoje ele monta quebra-cabeça de 200 peças. Mas logo quando ele começou a montar quebra-cabeça, ele ficava super frustrado, porque ele não conseguia. E aí eu ia lá e falava assim:
nossa, é difícil mesmo, né? Vamos fazer junto? Você quer que eu faça junto com você? Quando a gente não consegue, a gente tenta várias vezes até conseguir. A gente muda o formato, né? A gente encaixa de vários jeitos. E aí fui orientando ele, olha, tá vendo essa pontinha aqui? É o pezinho desse cachorro. E aí fui mostrando. E assim, ele começou a montar quebra-cabeça, ele tinha 2 anos. Então, assim, é mais ou menos a mesma época, mas é um processo de repetição, não é uma vez a gente vai fazer, ai, não deu certo, eu já tentei de tudo. É repetição, gente. Repetição. Ó, é bebê de 1 aninho que bate no rosto. O que fazer? Mostrar o que é carinho. 1 aninho, você pega a mão dele, fala que bater não, e carinho, 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 carinho. Sim. E uma coisa Repetidamente. que meu filho também fazia nessa idade aí é que às vezes ele não batia de raiva, era de animado, porque ele ficava tão eufórico. Ah, o meu que também. ele batia. Então, O quando meu eu também. comecei a falar pra ele, ele falou assim, nossa, você tá animado, né? Eu tô vendo que você tá muito animado. Quando a gente tá animado, o que a gente faz? A gente pula no chão. A gente... E aí, ele, com a repetição, né? Eu via que ele ia bater ou jogar algum brinquedo de tão animado que ele tava. Aí ele segurava a mãozinha dele assim, tipo, dava um start assim, aí ele começava a pular. Então, repara se é de raiva, repara qual é o sentimento que ele tá tentando comunicar com aquilo. E a mesma coisinha, né? Segura a mão, fala assim, olha, eu tô vendo que você tá com raiva e bater não pode, né? E aí, ó, carinho. Com 1 ano, ele é muito pequenininho, né? Então, muito segura a mão. pequenininho. Segura Ó, a mão carinho pode. Quer bater? Bate na almofada. Ah, meu filho fica jogando muito brinquedo. Quer jogar? Vamos jogar bola? Porque às vezes, né, a gente fala, ah, ela fica lá porque nem tentando escalar o sofá e pular, e fica pulando na cama, e fica batendo, e fica jogando os brinquedos. Às vezes, eles estão precisando daquele movimento, daquela necessidade. Então, será que ele está tendo oportunidade de praticar esse movimento de jogar as coisas? Sim, Será sim, que ela está sim. tendo oportunidade de escalar as coisas e gastar energia? Gastar essa energia? Elas arrumam um jeito de fazer isso, porque eles precisam, faz parte do desenvolvimento deles. Então, se ela tá escalando muito sofá, é porque ela tá precisando fazer isso. Leva ela para escalar uma árvore, escalar uma parede, um brinquedo onde você se sinta Inventa segura, uma né? brincadeira. Ou se, tipo, ela quer muito pular no sofá e eu fico com medo de me machucar, não é nem por causa do sofá. Então, faça combinados de que ela pode pular no sofá, mas que ela precisa te chamar para que seja com segurança, né? Então, é todo um processo de se colocar no lugar da criança, né? De o que ela quer me comunicar, o que ela tá precisando, né? Mais uma vez, a história lá do iceberg. Olhar o que tá por detrás desse Qual comportamento. a necessidade que tá Qual atrás é a disso? necessidade atrás dessas birras? Mais difícil Eu não acertar. consigo ler, eu fico perdida. É, Se eu quer que eu começar leia? Né, se você achar alguma... É porque se eu ficar falando e lendo ao mesmo tempo, eu perco toda a minha linha de raciocínio. Aí agora eu não sei se tem alguma pergunta Irmã aí, de gente. 3 anos que aceita que o irmão de 1 ano morda ela. Oriento a falar para ele parar, mas ela aceita e sai de perto. Mas como assim? Ela aceita e sai de perto, então ela não aceita. Ela só não briga. Então É isso? ela... Não entendi. Irmã de 3 anos Assim, ó, que aceita... Mas o aceita eu acho que a sua independente, visão, né? Ela normalmente não aceita, ela independente só não se consegue ela expressar. não liga ou não, é um comportamento difícil, porque quando começar a ir para a escola, ele vai querer morder as outras crianças. Então, assim, ensinar ela a sair antes da mordida, se ela conseguir, ou falar não e sair. E aí, você tem que proteger ela, porque no caso ela está sendo agredida pelo pequenininho. Sim. Não intencionalmente, porque às vezes... Sabe o que acontece às vezes? E isso também aconteceu aqui. A gente, né, tem um filho gordinho, fofinho, e a gente fica com gana, e a gente fica mordendo de fofura. E é uma forma da gente expressar amor e carinho. E a gente não faz força, a gente sabe, né? Eu fazia assim, nas perninhas deles. Mas assim, eles não nem sabem. era com dente, mas eles não sabem. E eles aprendem que aquilo é uma forma de expressar amor. Então, às vezes, o pequenininho tá fazendo isso nela porque ele ama muito ela, ele quer muito. Ele fica com gana, não é de raiva as mordidas, né? E ele só tá reproduzindo às vezes. Então, talvez, se for o caso, né? Os pais pararem de fazer isso, ou que nem no caso do outro que bate no rosto da mãe, né? Fala assim, pegar antes, né, da mordida e falar assim, ó, morder não. Beijinho, carinho.
e É, e é o tirar que a a gente outra falou filha, ficar de olho. das Se isso três tá muito regrinhas. se isso tá muito rotineiro, gente, precisa acompanhar e ficar ali do lado para conseguir até tirar esse hábito, porque é um hábito, né? Sim. E essas três regrinhas que a gente falou, né? Não machucar, não se machucar, não machucar o outro e não machucar o meio, né? Isso Exatamente. realmente não tem negociação. A gente precisa interferir de uma forma que isso não aconteça. Vamos lá. Tá cheio de pergunta aqui, né? Deixa eu... De um ano. E assim, gente, o que que acontece, né? As birras, elas são, né, que a gente já falou aqui desde o início, elas são fisiológicas, elas são parte do desenvolvimento. Elas vão Mas acontecer, elas você vão queira ou acontecer, não. mas não é por isso que a gente também, então eu vou largar a mão, é fase. Não é, porque é fase, dependendo do que seja, é fase. Mas nossa função é guiar e orientar, né? Então, assim, ok, ele tá bravo, é Ignorar fase. uma birra nunca é a melhor opção, né? Porque Não, muitas vezes as mães também têm, deixa, tá chamando minha atenção, vou ignorar. Aquilo que a gente falou, né? Você tá ignorando um sentimento ali, uma dor, uma intensidade grande que ele tá botando sim. pra fora. E aí a criança aprende que o que ela sente não importa, que ela não pode contar com ninguém, que os pais dela não entendem ela, que ela é uma Abala sua pessoa má, segurança. que ela é ruim. Então ela vai começar, né, a ficar mais rebelde, ou ela vai começar a se fechar e não confiar em mais ninguém, né, se sentir insegura. E aí eu via em algum momento aí alguém perguntando, e é o que sempre surge também, né, das birras na rua, né? O Birra dia, em eu não sei se público. foi, não sei se foi não sei, acho que foi no meu hoje que eu postei lá o vídeo e colocaram, né? Como lidar Birras com em as birras público. em público. Igual você lida em casa. De preferência com acolhimento, né? Igual a gente explicou aqui, não brigando com a criança. Mas assim, E é se óbvio que na rua a gente se sente mais pressionado. A gente bem sente mais, a pressão social, o julgamento, os olhares, porque nós crescemos querendo validação do outro. Nós precisamos de aceitação dos outros, porque foi assim que a gente foi educado, né? Mas o que que a gente faz na hora da rua, né? A gente faz a mesma coisa, acolhimento, conexão. Mas se você tá na rua e você não está se sentindo confortável e sentindo. você vê que a criança também não tá, pega a criança e vai para um lugar mais reservado. Você não precisa Avisa pra resolver ela. ali. Avisa Não pra é ela. arrastando a criança pela orelha, gente. É pegar, Avisa. falar assim, olha, vamos ali pro... É. Vamos, tá arrastando, não. É pegar e falar assim, olha, Avisa pra vamos ela. ali pro cantinho pra gente conversar melhor, pra você se sentir mais confortável. Porque Vamos. isso também é E uma aí forma que leva. você vai se sentir melhor, né? Sim, Então, porque se você se você sente tá. menos confortável. Quando acontece a birra em público, é muito difícil, mas você precisa realmente se fechar e pensar que o foco é a criança. Você precisa tentar acolher, e é muito difícil, às vezes, com todo mundo olhando, né? Com toda aquela plateia. E aí, se você acha que você não vai conseguir passar por esse processo de se acolher, de se autorregular para poder acolher a criança, você avisa para ela que vai pegar ela e vai levar ela para outro lugar mais reservado. E Sim. aí você, enfim, se conecta com ela para depois lidar com o E, comportamento. e uma coisa um mantra, né, que eu uso bastante, que eu sempre passo para as mães que eu atendo e dos meus cursos, né, entrar, se não dá para se afastar, né, entra numa bolha e fica repetindo para você mesma que o que seu filho pensa e sente importa mais do que o outro sente e pensa de você. Às vezes a gente tá no meio do shopping, a gente fica preocupada, o que a tiazinha ali da loja tá pensando da gente, a gente nem conhece, ela não sabe nem o nosso nome. Ai, nossa, ela deve estar achando que eu sou uma péssima mãe. Ou às que é vezes culpa a gente minha. já vai para o shopping preocupada, que às vezes você já sabe que o seu filho Pior, não tem mãe acordou que me muito escreve bem. que não sai mais porque os filhos fazem birra. É que óbvio que agora ninguém tá saindo, né? Às vezes você já sabe que o seu filho não acordou muito bem, mas tem aquela programação e você já vai munida de nervosismo, já com medo daquela birra acontecer. E ela vai acontecer, é fato que ela vai acontecer. A criança, ela se frustra a todo momento. Ela não tem essa autorregulação de
ah, vou querer isso, não, mas isso eu não vou poder agora. Não, não, ela vai querer tudo a todo momento. Então, certamente isso vai acontecer. E aí acontece isso. Às vezes você também já vai com a sua expressão física, com o seu corpo, já totalmente tenso, esperando o momento que aquela birra vai acontecer. Sim. E que você vai ter o julgamento do shopping todo. E aquela deixa a criança gritar, deixa a criança chorar. Sim. Se você não e tiver assim, condições. Se eu gosto de pensar também na... Pensem só, vocês aí que estão ouvindo. Se o filho de vocês passa mal no meio do shopping e vomita, o que que você faz? Você vai lá, ajuda, aí vai vir um monte de gente, nossa, precisa de ajuda, tá passando mal, tadinho, será que foi alguma coisa que ele comeu? E aí todo mundo ali disposto a ajudar, você não se sente julgada. E aquela você não se sente cobrada por ninguém a resolver aquele problema. Tipo, ah, faz esse menino parar de vomitar aí, ó. Ó, culpa sua. Não, ninguém faz isso. E quando ele tá fazendo uma birra, é exatamente a mesma coisa, só que é um vômito emocional, né? Só que nossa sociedade não aceita isso. Não aceita. Então, é assim, uma sobrecarga emocional, né? Em vez de uma mãe olhar para outra e falar, nossa, olha uma sobrecarga emocional acontecendo, isso acontece na minha casa, eu também passo por isso. Deixa, se autorregula, deixa a criança chorar, vai passar. Quanto mais você tentar intervir ali, não tiver calma, a gente precisa cada vez mais espalhar essa mensagem, né? Sei que é difícil, que a gente vai desconstruir, que precisa, né, praticar para conseguir, mas acho que espalhar cada vez essa mensagem. Sim. E a gente também aprender a não olhar, né, a maternidade do outro e a birra da outra criança com um olhar de julgamento também é muito importante, porque não adianta a gente ficar falando aqui do que fazer com essa mãe que tem um filho fazendo birra, se quando a gente vê isso, a gente automaticamente bota esse olhar, né? Então é uma mudança no todo, né? É a gente se apoiar, nós precisamos nos apoiar, não ficar olhando a grama do vizinho que é melhor, é se apoiar. E o que eu acho que ajuda tanto para lidar com a birra em casa, quanto para lidar com a birra em público, principalmente, né? É a gente se autoeducar, a gente buscar ajuda, a gente não nasceu sabendo. A gente tem o instinto materno, mas não tinha, tipo, tem um instinto, mas a gente precisa estudar, a gente estuda para tudo nessa vida. Para aprender a mexer no celular, para aprender a falar um novo idioma, para aprender qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente estuda. Para amamentar, para dar banho. Nem para amamentar, às vezes, né? Tem gente que vai tudo no instinto. E assim, antes não tinha esses estudos de neurociência, não tinha, né, tantas informações com facilidade, né? Então, se você tá passando por apuros aí na sua casa, se você tá vendo que você tá lidando de uma forma que você não acredita, que não é bacana, que não era o que você gostaria, procura ajuda, gente. Tem curso, tem workshop, tem atendimento, não só comigo, mas tem um monte de gente falando sobre isso, um monte de gente boa mesmo. A Priscila fala no perfil dela, mas não fiquem tipo, é assim mesmo, não, eu cresci assim, me dei bem, apanhei. Não, você tem apoio, busca informação. Bem. Se você ficou bem, se você tá feliz, que você apanhou e tudo mais, ok, mas a gente pode fazer diferente. A gente veio pro mundo, né, para evoluir. Então, pega as coisas boas e busca outras coisas boas, né? Evolua. As crianças de hoje em dia não são as mesmas de tempos atrás. Nós não somos os mesmos, Nós não somos. Então, a gente precisa mudar a forma que a gente educa. A gente precisa de um mundo melhor, com crianças mais empáticas, com crianças que serão adultos, né? Mais empáticos, mais solidários, mais respeitosos. Mais seguros de si, tá faltando podendo isso ser no mundo. A gente tem que acabar. Meu Deus. Gente, eu adorei. Queria ficar falando mais. Vamos marcar mais. Espero que vocês tenham gostado. É muito rápido, passa muito rápido. Passa muito rápido. Birras rende, porque uma coisa vai puxando a outra. Porque não é só sobre a birra em si, né? Tem toda uma mudança de olhar, tem todo os gatilhos que são acionados. E tem como a gente lidar de forma respeitosa com as birras, para que a gente seja margem para os nossos filhos, né? Para que a gente consiga guiar e educar. Guiá-los, ser e líder, não né, dos nossos que a filhos. gente
E não que a gente aprisione eles, encaixote eles em caixinhas, né? Eles são uns diamantes e a nossa função é lapidar esse diamante, não pegar esse diamante e transformar numa esmeralda, né? Porque a sociedade gosta de esmeralda. Não é isso, a gente vai pegar aquilo que a gente tem e trazer o melhor deles, né? Do jeitinho que eles vieram. Fora. Exatamente. E é isso. Obrigada pelo convite. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Passa muito rápido esse tempo. Eu não sei mais se eles cortam com 1 hora, se eles não cortam. Eu acho que depende do número de seguidores, mas eu não sei como funciona. Também não. E se alguém tiver ficado com dúvida, porque eu não consigo ver passando aqui, gente, desculpa, manda mensagem. A linha de mensagem. pensamento. Manda mensagem pra mim lá no meu Instagram, que eu vou tentar responder todo mundo. Às vezes eu demoro um mandar pouquinho, pra mim também. mas eu respondo. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo convite. Imagina, e beijo logo mais. Pode mandar para mim também, a gente vai falando e vai respondendo. E vamos ver se a gente já engatilha outra aí. Sim. Obrigada, Fê. Obrigada. Um super tchau. beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.